Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então vamos continuar, dar sequência à última aula. A gente deu uma revisada de alguns conceitos de eletromagnetismo, lei de Ampère, lei de Faraday. Falamos um pouquinho sobre fluxo, densidade de fluxo magnético, intensidade de campo magnético. Demos uma boa revisada em alguns conceitos aí de eletromagné. Em cima desses conceitos, pessoal, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje falando sobre fundamentos de máquina CC e alguns aspectos construtivos. Primeiro, eu quero só ver quem é que está aqui na aula hoje. Daniel, tá aí? Certo. O Eduardo, tá por aí? E o Pablo também. Opa, Tá, beleza. Então, pessoal, recapitulando um pouquinho, como a gente viu na última aula, né? Uma força eletromotriz induzida, ela é em um condutor que se move através de um campo magnético. Uma FEM é induzida em um condutor que se move através de um campo magnético. Então, toda vez que eu tiver um campo magnético, eu vou ter uma força eletromotriz ali, né, induzida num fio, numa espira. Toda vez que esse fio, espira, estiver imerso a um campo magnético. Então, aqui, né, a gente tem que toda vez que eu tenho um fio imerso a um campo magnético, um polo norte e polo sul, esse campo magnético é variado ou a espira está em movimento, eu vou ter uma força eletromotriz, né, que vai aparecer nos terminais de uma espira de um fio, né? Todas as usinas geradoras que proporcionam quase toda a energia elétrica consumida atualmente no mundo usam estes princípios simples para converter uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Então eu tenho várias formas qualqueres aqui, um gerador eólico, eu tenho uma usina aqui. Então, N formas, né, de se produzir energia elétrica. Uma usina termonuclear, né? Então, a maioria dessas estações geradoras usa a energia térmica produzida pela queima de combustíveis fósseis, tais como carvão, óleo ou gás natural, para obter vapor. O vapor é utilizado, então, para acionar uma turbina acoplada a um gerador. Ocorrem, assim, várias transformações de energia. Primeiro, a energia química do combustível é convertida em calor, depois a energia térmica é transformada em energia mecânica ou de movimento na turbina, né? E finalmente a energia mecânica é convertida em energia elétrica no gerador. E independentemente da fonte original de energia, seja ela carvão, óleo, gás, plutônio, urânio, queda d'água, seja lá o que queira, sol, vento, a etapa final é sempre a conversão da energia mecânica de rotação em energia elétrica, em um gerador. O mesmo acontece em todos os pequenos conjuntos geradores, nos navios e nos veículos motorizados e também nas fontes de energia de emergência. E o Brasil, né, como a gente pode recordar, a energia elétrica quase como um todo é produzida em cima de usinas hidrelétricas, né? Que é uma das formas mais baratas, limpas de se produzir eletricidade. Então, né, pessoal, a gente tem uma vasta gama aí de maneiras de se gerar energia elétrica através de recursos, né, naturais ou métodos que fazem através de uma
de uma reação química, de uma reação controlada, o movimento de um eixo, né, realiza um movimento mecânico ali, onde esse movimento mecânico é transformado, é convertido em energia elétrica. Então, pessoal, disse que uma máquina é de corrente contínua quando em todos os seus terminais as grandezas que as caracterizam, tensões e correntes, são unidirecionais. Então, eu não tenho variação de sentido de corrente ou variação da polaridade da tensão aplicada nos terminais. Estudaremos a máquina de corrente contínua clássica. Isto é, a máquina de corrente contínua de coletor mecânico, ou comutador mecânico, né, como vocês queiram chamar. Coletor, comutador. O desenvolvimento da eletrônica de potência tornou possível também a existência de máquinas de corrente contínua em que o coletor, comutador, é realizado eletronicamente. Então, nos dias de hoje, já se tem algumas máquinas CCs que a comutação, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que nada mais é que uma variação, uma troca automatizada, dá para se dizer assim, da tensão aplicada nos terminais de uma espira ou de uma bobina, é realizada eletronicamente. Né? Então já existem alguns dispositivos que realizam isso de forma eletrônica. Então, na realidade, a máquina de corrente contínua é uma máquina de corrente alternada dotada de um conversor de corrente contínua a corrente alternada, ou vice-versa. Na sua realização tradicional, este conversor é realizado por um sistema mecânico, designado por coletor do computador. Então, vai iniciar nossos estudos, né? Vamos concentrar as nossas equações, nossos conceitos, em cima de um coletor comutador mecânico, sobre o qual assentam escovas. Então, aqui eu tenho uma simbologia de um motor. Toda vez que a gente estiver falando de motor, vai ser essa simbologia. E toda vez que a gente estiver falando de gerador, né, a gente vai tentar empregar essa simbologia aqui. Para tentar iniciar o conceito de máquina CC, motora ou geradora, eu acredito que fica muito mais simples a gente primeiro estudar as equações em cima de uma máquina linear CC, em vez de nós partir já para a máquina convencional rotacional, né? Aqui é uma máquina linear CC, operando como motor. Então eu tenho aqui uma ilustração, né? Aqui é a nossa ilustração. Nada mais é que um circuito, onde eu tenho uma tensão VB, eu tenho um resistor. Aqui eu tenho um trilho, né? Esse trilho aqui, ele tende ao infinito, né, pessoal? Aqui é um modelo aqui para nós tentar entender as equações. Então, esse trilho aqui, ó, ele vai para o infinito, tá? Deixar bem claro isso. Esse trilho aqui vai para o infinito. Tá? Ele não tem fim aqui, né? Então, ele vai para o infinito. E dessa mesma maneira que o trilho está indo para o infinito aqui nessa ilustração, eu tenho que as linhas de campo aqui também acompanham, né, todo esse percurso aqui, né, do fio, né? Esse aqui é um fio, né? Então, as linhas de campo que vão estar presentes em todo esse percurso. Todo esse percurso aqui vai ter linha de campo. Alguém entrou aí? Messias. Então, continuando. O circuito, ele aqui por infinito, ele é aberto, tá, pessoal? Isso aqui é aberto aqui, né? Quanto mais eu vou para a direita aqui, é infinito, mais isso aqui é aberto, né? O que fecha o circuito aqui, gera uma corrente IDT, é essa barra aqui, entendeu? Essa barra, ela fecha o circuito. Então, o circuito, quando é que vai percorrer a corrente aqui? Eu vou ter uma corrente saindo do polo positivo aqui, ou de maior potencial elétrico. Ele vai vir aqui, passar pelo resistor. Vai vir até aqui, nesse ponto aqui. E na barra, vai passar pela barra. E vai retornar para a bateria.
Aqui é uma fonte, uma bateria, né? Enfim. Então esse aqui é o caminho, né? Então considerem que essa barra aqui, ela tá sobre esse trilho aqui, né? Ela tá presa, ela tá acoplada, ela não consegue, eu não consigo levantar essa barra, mas ela consegue se locomover horizontalmente, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, ela pode se locomover, né? Então essa é a nossa ilustração aqui. Ficou claro isso, pessoal? Essa parte aqui eu quero passar bem em detalhes, que eu acho que é bem importante para quem nunca viu motores, ter isso aqui bem claro. Tem aqui alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos como é que fechou o circuito? Tranquilo? Podem abrir o microfone para tiver alguma dúvida aí, pessoal. Pode falar. Então tá tudo certo. Então, continuando, pessoal, a gente quer, em cima dos conceitos que a gente já estudou, né, de densidade de fluxo, né, o meu B, fazer algumas constatações aqui, né? Eu tenho meu B, eu tenho minha força. Então, na última aula a gente viu pela regra de Fleming que se eu tenho um fio onde por dentro dele circula uma corrente elétrica, pela regra da mão esquerda, operando como motor, lembram que deu uma confusão, né? Na aula de hoje eu vou esclarecer um pouquinho mais essa confusão que deu na última aula entre regra de Fleming, que é a regra da mão esquerda para motor e regra da mão direita para gerador. Então hoje a gente vai clarear mais essa ideia. Então, no momento que eu tenho uma corrente que circula dentro de um condutor, eu vou ter uma força, né? Na medida que eu tenho um campo magnético também. Um campo magnético aqui. As linhas saem do polo norte e vão para o polo sul, né? Eu vou ter um campo. Eu vou ter uma força. Essa força que está para cima. Então, o dedo médio, ele aponta no sentido da corrente. A corrente está de cá para cá. Está desse ponto aqui para esse ponto, para o fundo, né? Esse aqui é o sentido da corrente. Meu dedo médio tem que estar apontando para o mesmo sentido da corrente. Meu dedo indicador tem que estar apontando para o mesmo sentido do campo, das linhas do campo, né? Ou seja, do norte para o sul, as linhas vêm daqui para cá, as linhas do campo magnético. E o meu polegar vai indicar, então, para qual sentido, para qual lado está a minha força. Isso eu expliquei na última aula, né? O pessoal lembra aí, tá tudo certo até aqui? Sim. Ô, professor, Oi. ali o X ali que está entrando, está saindo das linhas de campo. Ah, bem lembrado. Quem é que pode me responder isso? Na última aula a gente olhou isso, né? Quando, Ah, pela força ali ele está saindo, né? quando Acho eu que é. tenho X. Ah, bem lembrado. Esse B aqui, né, é esses X. Esses X aqui são as linhas do campo, da densidade de campo magnético do B, né? É o meu B. Na última aula a gente viu a regra do ponto e a regra do X. Estabelece o quê? Estabelece quando é o ponto eu tenho o quê? As linhas saindo da tela. E quando eu tenho o X, eu tenho essas linhas entrando na tela. Lembram disso? Sim. Já recordamos aqui. Então, esse campo aqui, ele está saindo. Opa, desculpa, ele está entrando. Está entrando. X, ele está entrando. Bolinha, saindo. Então, esse X aqui é minha entrando. Alguém, falando em entrando, alguém entrou na... O Ivan entrou aí, tá? Então, as minhas linhas, elas estão entrando, né? Vamos lá. Agora aqui, pessoal, pela regra de Fleming, eu vou ter uma força induzida para a direita. Para a direita. Tem uma força induzida aqui. Vamos tentar fazer essa regra aqui para ficar bem claro. Quem é que pode aí, se todos puderem, abrir a câmera de vocês, eu vou abrir aqui também, para mostrar para vocês como que tem que realizar, como que tem que apontar
o dedo. Por exemplo, pela regra de Fleming, eu tenho que o meu campo magnético ele tá para dentro da tela. Então eu aponto o meu polegar para dentro da tela, tá? A minha corrente tá de cima para baixo, então meu dedo médio vai estar para baixo, né? E minha força vai estar para onde? Vai estar para a direita. Aqui, pessoal, aqui eu estou mostrando aqui, não sei se estão olhando. Eu estou fazendo a regra da mão esquerda aqui, deve estar aparecendo na tela de vocês. Só que eu estou usando a minha mão esquerda. Talvez para vocês vai aparecer como eu estivesse usando a mão direita. Usem a mão esquerda de vocês, apontem o indicador para a tela, coloca o dedo médio para baixo, que vai ser o sentido da corrente, né? Então, na barra, eu tenho que a corrente circula da onde para onde? Deixa eu colocar a caneta aqui. A corrente na barra, ela tá nesse sentido aqui, né? De cima para baixo, né? Porque o meu caminho é esse aqui, né? Então, a minha corrente vai passar de cima para baixo e vai voltar para a bateria, né? Então, esse aqui é o meu sentido. Então, se a gente colocar o indicador para a tela, o dedo médio para baixo e o polegar vai apontar para onde vai a força induzida. Então, a força induzida está para onde? Está para a direita. Dá para entender isso aí, pessoal? Tentaram fazer Sim, também? sim. Eu acho que é tranquilo por enquanto. Eu tava fazendo com a direita, daí eu vi que tava dando alguma coisa errada, né? Não, é com a mão, Teve, fazer com a mão esquerda. Todo mundo entendeu, hein? teve, A Messias tem uma regra entendeu, o da mão Daniel também. direita, né? Oi? Tem uma regra da mão direita também, né? A regra da Sim, mão vai fazer o direita, certo. ela é da lei de Ampère, que a gente viu, né? Também na aula. Isso, A regra da mão direita, né? isso. Beleza, então o pessoal entendeu aqui, ó. Essa aqui é a posição. Vou tirar a câmera aqui, para vocês focar de novo no slide. Mas estão apontando para a tela, a força vai ir para o lado que está aparecendo no desenho. Então tem que dar certo. Se não deu certo, pessoal, me avise. Deve ter dado certo para todo mundo aí. Beleza. Então eu tenho uma força induzida para cá. Então o que quer dizer isso aí? Que eu vou ter a minha barra se locomovendo para a direita. Movimento linear, reto, né? Linear para a direita. Então ela vai se locomover para cá, né? Para a direita. A minha força, então, ela é calculada, a minha intensidade da minha força é igual a corrente vezes o produto vetorial entre o comprimento do fio vezes o meu campo. Então, né, o produto vetorial, o sentido a gente já sabe, né? Que o sentido vai ser para cá, né? Já está aqui. E a minha corrente vai estar para baixo, então, pela regra da mão esquerda, a regra de Fleming, eu sei que a minha força vai ser para a direita. E, por começar a se locomover, vai ter uma locomoção, né? À medida que eu tenho uma força induzida, eu vou ter uma velocidade, ela vai começar a se locomover para a direita, vai começar a ter uma velocidade que não vai ser igual a zero mais. Vou ter uma velocidade. Essa velocidade, ou seja, quando eu tenho uma corrente, um fio que se locomove dentro de um campo magnético, eu vou ter uma tensão induzida. Correto? Na última aula a gente viu isso também. A gente viu que na última aula, pela lei de Faraday, né, a tensão induzida é igual à variação do fluxo magnético no tempo, né? Pois bem, como é que a gente está fazendo a variação? A gente está locomovendo o fio, né? Em vez do campo estar sendo afastado ou aproximado, estou fazendo uma variação do fio imerso a esse campo magnético. Então, eu vou ter uma tensão induzida. Essa tensão induzida é dada pelo produto vetorial entre a velocidade e o campo, multiplicado pelo comprimento. Então, aqui aparece, os terminais na barra, aqui aparece uma tensão induzida, né, pessoal? Aqui. Essa tensão induzida aqui que aparece aqui, ela ocorre devido ao movimento. Ela não existe se não tem movimento. Está parado, isso aqui, não existe tensão induzida. Só tem tensão induzida se tem movimento. Pessoal, eu vi que alguém colocou algumas coisas antes, quando eu perguntei da regra da mão esquerda, no chat. Eu não estou olhando o chat aqui, tá?
Se alguém colocar alguma coisa, me avisem ali, porque eu tô com um monte de aplicativo aberto. Ou então abram o microfone e falem comigo aí. Fica mais fácil para mim. Continuando. Então, na partida, pessoal. Na partida eu tenho a minha corrente. Vamos começar pela lei de Kirchhoff, né? Como é que a gente pode modelar esse circuito aqui? Pela lei das tensões e correntes, né? A LKT, né? Lei de Kirchhoff das tensões. Eu tenho que o meu VB é igual ao meu, é menos meu IR, menos a minha tensão induzida igual a zero. Ou também pode ser feito, né? Eu acho que vocês devem ter visto assim, eu também vi, que começa aqui o negativo, né? Menos VB mais IR mais a tensão induzida igual a zero. Mas também no final vai dar a mesma coisa. Então eu sei que a minha tensão, né, da bateria vai ser, ou dos terminais aqui, vai ser VB igual a tensão induzida mais a corrente vezes a resistência. Então eu posso dizer que a minha corrente ela vai ser igual ao quê? Ao meu VB menos a minha tensão induzida dividido pelo meu R. Então o que quer dizer? Na medida que a minha tensão induzida aumenta, ou seja, a velocidade começa a aumentar aqui, a minha corrente começa a baixar. O que isso quer dizer? Que quando eu ligo o motor, quando eu inicio o circuito, ou quando eu largo essa barra em cima desse circuito, desses dois trilhos ali, eu tenho a minha corrente nominal de partida, minha corrente máxima de partida, né? Essa característica ocorre em qualquer motor. Todo motor, quando tu parte ele, existe um pico de partida, tá? E aqui, pelas equações básicas, a gente já pode entender o porquê. Por quê? Quando eu parto meu motor, a minha tensão induzida é muito baixa. Então, a minha corrente total do motor aqui, ele vai ter valores que vão depender apenas da resistência do enrolamento do motor, né? A gente pode considerar esse R aqui como sendo a resistência do enrolamento. Então, aqui tende, até que a máquina comece a operar em regime permanente, eu tenho que esse R aqui não é muito grande. Esse R aqui é pequeno, em proporções. Que proporções essas? Em proporções à corrente nominal da máquina. Então, quando eu parto a minha máquina, eu vou ter só o meu VB dividido por R. Esse cara aqui é zero. Não existe tensão induzida quando eu parto o motor. Na medida que a força induzida começa a movimentar a barra para a direita e começa a ter uma velocidade linear, essa velocidade começa a aumentar e a minha tensão induzida começa a aumentar. Na medida que a minha tensão induzida começa a aumentar, a minha corrente, né, que circula aqui no motor, ela é menor. Ela começa a diminuir. Até que ponto? Até o ponto que a tensão induzida... desculpa, pessoal. Até o ponto em que a minha força... desculpa. Até o ponto em que a minha velocidade aqui fique constante. No momento que eu tiver minha velocidade constante, eu tenho a minha tensão induzida constante. E se eu tenho minha tensão induzida constante, pela essa fórmula aqui, a minha corrente ela fica constante também. Ficou claro até aqui, pessoal? Esquece a carga agora, essa força com carga aqui, esquece, né? Tô só explicando a parte de partida, sem carga, nem sem nada ali, né? Nenhuma força oposta. Somente a força, somente o circuito fechado, onde aparece uma força induzida, uma tensão induzida, uma velocidade. Até aqui tá tudo ok? Sim. Professor, só uma pergunta, assim, nesse caso, tipo assim, é que é no momento de inércia, né? É a partida do motor, no caso, o eixo mesmo, onde é que está o induzido, no caso ele estaria em estado zero, né? Seria parado, né? Isso. Então essa corrente ela é bem alta. No momento que começa a entrar em giro, né? Aí eu acho que começa, como o senhor falou, né? Tem questão da tensão, aí começa a ter uma queda de corrente. Exatamente. Exatamente isso. Até qual ponto essa queda de corrente, até que a velocidade fique constante, né?
Certo. E no momento que a minha velocidade fica constante, a minha tensão induzida também vai ficar constante, porque ela depende, né, diretamente, ela é diretamente proporcional à minha velocidade. E no momento Uhum. que a minha tensão induzida é constante, eu vou ter uma corrente que não vai cair mais, né? Ela vai ser constante. Então não vai Tá estar caindo certo. mais, vai ter um valor constante. Obrigado. Agora, a questão é a seguinte: e se eu colocar uma carga aqui? Se eu colocar uma carga, uma força contrária, né? Botar uma carga no motor, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da corrente. Por que eu vou ter um aumento da corrente? Pela redução de rotação. Exato. Essa força contrária aqui vai reduzir a velocidade. Reduzindo a velocidade, eu vou reduzir minha tensão induzida. Reduzindo a minha tensão induzida. Reduzindo a minha tensão induzida, eu aumento a minha corrente. E ela vai permanecer aumentando até quando? Até houver um equilíbrio da carga, assim. Exatamente. Até haver um equilíbrio da carga. Ou seja, até a velocidade ficar constante de novo, que daí a minha tensão induzida vai parar de cair. Parando de cair a minha tensão induzida, a minha corrente se mantém constante. Mas notem que toda vez que eu tiver uma carga, minha corrente vai aumentar. Ou seja, quanto mais carga vocês colocar no motor, no eixo do motor, em cima dessa barra aqui, né? Ou uma força que está puxando o contrário aqui, maior vai ser a corrente necessária para fazer o motor continuar girando. Ficou claro isso aqui, pessoal? Agora deu para entender porque sai um fedorão de queimado quando força muito qualquer máquina, né? Exatamente. Se tu forçar qualquer máquina, qualquer motor, né, se tu segurar o eixo dele, tu tá fazendo o quê? Tu tá aplicando uma carga. Aplicando essa carga, a corrente sobe. A corrente sobe, o fio do motor, o fio do sistema como um todo, ele é projetado para trabalhar na corrente nominal. Em virtude disso, quando tu segura muito forte o eixo do motor, essa corrente, esse valor da corrente vai subir a tal valores que vai exceder a capacidade máxima do fio de transportar corrente. E vai começar a literalmente fritar, vai haver mais resistência. Vai começar a fritar o fio. Tudo certo, pessoal? Se entenderam, vamos fazer um exercício. Não tem mais nenhuma dúvida conceitual aqui, onde a gente faz um exercício. Então vamos fazer um exercício no caderno para conceituar bem essa ideia aqui, que eu acho muito importante. Não vou passar corrido isso aqui, apesar de não ser o foco da disciplina. É máquinas rotacionais, só que o princípio eu acho que se ficar claro na cabeça de vocês, lá em conversão 2, lá em laboratório de conversão, fica mais claro de entender também quando a gente muda valores de terminal, valores de tensão de corrente de campo, por que a velocidade aumenta, por que a velocidade diminui, o que acontece, no momento que vocês entendem esse princípio básico aqui de máquina CC. O senhor pode voltar só um segundinho para a gente anotar as formas? Pode ser sim. Bem rapidinho. Deu. Tá ok, vamos lá. Então a gente vai pro caderno fazer esse exercício aqui. Para manipular um pouquinho essas equações e sentar melhor essa ideia aí. Que é bastante coisa que acontece ali, então acho que é bom fazer um exercício para ficar mais claro. Então vamos lá, pessoal. O que o exercício está pedindo? Se uma carga, tá? Uma máquina linear tem as seguintes características: B igual a 0,5 Tesla para dentro da página. Então a ilustração aqui já está correta. X para dentro.
um comprimento de barra L igual a 0,5 metros, uma resistência de 0,5 ohms, que é o meu R, e um VB, que é a tensão de terminais aqui, de 120 volts. Letra A, o que ele está pedindo? Se uma carga de 20 newtons for aplicada a essa barra, opondo-se ao sentido do movimento, qual será a velocidade de regime permanente da barra? Eduardo, acho que o microfone ficou aberto aí. Ah, desculpa. Toda vez que tu quiser falar, pode abrir, só não vamos deixar aberto, que senão vai ficar muitos barulhos paralelos. Aqui em casa também vai acontecer barulhos. Sim, tá uma ventania aqui, desculpa, eu não esqueço mais. Não, tranquilo. Daqui a pouco já aqui em casa também já dá algum grito aí de criança aqui, mas tudo certo, vamos lá. Então, se uma carga de 20 newtons for aplicada a essa barra, opondo-se ao sentido do movimento, qual será a velocidade de regime permanente da barra? Então, a gente tem as equações da força, que é igual ao comprimento da barra vezes a densidade, ou igual ao campo magnético, né? Vezes o campo magnético. Eu tenho que a minha tensão induzida é a minha velocidade vezes o meu campo magnético multiplicado pelo meu comprimento. Então, dessa equação aqui, a gente pode, né, encontrar a corrente também, que é igual a tensão do terminal, menos a tensão induzida, dividido pela resistência, que é a LKT, né? Então, como é que a gente pode responder essa A? Eu tenho que a minha corrente gerada, né? Por essa equação aqui, se eu isolar a corrente, eu tenho que calcular qual vai ser a corrente, né? Que vai ser gerada. Então, eu tenho a força aplicada aqui, dividido pelo meu comprimento, multiplicado meu B. Vai ser igual a 20 newtons, né? Que é a força contrária, dividido pelo meu comprimento, multiplicado pelo meu campo, que é 0,5 também. Então, a minha corrente é igual a 80 amperes. Então, aqui eu já tenho a minha corrente, né? Vocês entendem que em regime permanente, a minha força induzida ela vai tentar igualar o que é essa minha força aplicada, né? Em regime permanente, né? Até que eu tenha um regime permanente, a força induzida ela é igual à minha força aplicada. Então, por isso que eu usei essa fórmula aqui, né? Para calcular a corrente, né? Porque toda vez que eu ligo isso aqui, eu vou ter uma corrente que é igual à minha tensão dos terminais menos a minha tensão induzida dividido pelo meu R, né? Pois bem, eu vou ter uma corrente. Essa corrente aqui vai gerar uma força induzida. Até qual ponto? Até que essa força induzida seja igual à força da carga. Então eu posso dizer que essa força induzida, né, eu calculei aqui, né? Essa força induzida em regime permanente vai ser igual à força da carga, a força aplicada. Então, eu isolei essa equação aqui, né? Para saber qual que é a corrente, né? Quando a força induzida vai ser igual à força aplicada. E eu achei que vai ser igual a 80 amperes. Como é que eu posso achar aí a minha tensão induzida? Através dessa equação aqui, né? Aí eu já sei qual é que é a minha tensão induzida. Então, eu
eu isolo aqui a tensão induzida, passo o IR do outro lado, vou ter que, então, que a minha tensão induzida é igual ao meu VB, tensão dos terminais, menos o meu IR. Por que eu preciso saber a minha tensão induzida? Porque a partir da minha tensão induzida, eu posso calcular minha velocidade, que é o que está pedindo na letra A. Qual será a velocidade de regime permanente da barra? Então eu calculei a corrente de regime permanente, eu vou calcular a tensão induzida de regime permanente, e depois eu calculo a velocidade de regime permanente. Então a minha tensão induzida vai ser igual ao meu VB, quanto é que é o VB? 120 volts. Multiplicado pela minha corrente, 80 amperes, vezes a minha resistência, que é 0,25. Eu tenho que a minha tensão induzida vai ser igual a quanto, pessoal? O que é que faz para mim aí? $100 volts, professor. 100 volts. Volts. Vou reduzir isso aqui um pouco. Não vou conseguir pegar tudo isso. Quero só reduzir um pouco isso aqui. Senão eu não consigo escrever. Isso aqui não é muito bacaninha, não. A letra fica feia também, pessoal, porque o cara tem que escrever olhando para a tela. Então, aqui eu não vou conseguir baixar, reduzir. Então deixa assim. Isso aqui é o quê? Então vou botar mais para cá isso. Eu consigo reduzir agora. Até aqui tudo ok, eu acho, né? Aí. Então, com a tensão induzida em regime permanente, eu posso calcular o quê? A minha velocidade. A partir dessa fórmula aqui, né? Tensão induzida igual a VBL. Isolando a tensão induzida, a velocidade, eu tenho que a minha velocidade vai ser igual a minha tensão induzida dividido pelo meu B vezes o meu L. Então, o meu V vai ser igual à tensão induzida que a gente encontrou, 100 dividido por 0,5, que é o quê? Meu B, vezes o comprimento, 0,5. Dá quanto isso aqui, pessoal? Dá 400. metros por segundo. Então, the flash. A barrinha. Bem ligeirinho. Tá. Aqui do lado. Ô, professor. Oi. A força, a fórmula, aquela F igual a I vezes L vezes B, pode ser tanto a F da carga, tanto a F induzida? Justamente, ela é a F da carga. Por quê? Porque eu estou considerando aqui a minha força induzida sendo igual à força da carga, né? Em regime permanente, a minha força induzida vai ser igual à minha força da carga. Só que em sentido contrário. Então eu tenho o quê? Eu tenho que a minha corrente induzida ela tem que ser tal que a minha força induzida seja igual, equivalentemente, à minha força da carga.
Ah, tá, entendi. Então, no caso, valeria o contrário também, se tu dissesse se uma carga de 20 newtons aplicada, no caso, aplicada pelo sistema, teria que aguentar a carga, entende? Mais pra frente a gente vai ver o conceito de gerador, né? Que vai mudar um pouquinho isso aí vocês vão entender também como é que funciona o inverso, que é o que tu quis dizer, mas talvez tu não se colocou direito. Mas Isso, mais isso. pra frente a gente vai ver essa máquina operando como gerador. Aí vai mudar uns conceitos, aí vai ficar mais claro isso aqui. Mas nesse caso aqui, ó, eu vou ter essa força induzida sendo igual à força de carga, né? Que segura essa barra aqui, que tá em sentido contrário, né? E não maior nem menor. Em regime permanente ela vai ser exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Então, a partir dessa força, eu calculo qual que é a corrente que gera uma força induzida de 20 newtons. E a partir da corrente que gera uma força induzida de 20 newtons, eu calculo a tensão induzida. E a partir da tensão induzida, eu calculo a minha velocidade em regime permanente, que é 400 metros por segundo. Então, eu já tenho a resposta da letra A, 400 metros por segundo. A B. Se a barra deslocar-se até uma região onde a densidade de fluxo cai para 0,45 t, o que acontecerá com a barra? Qual será a velocidade final de regime permanente? Então, a letra B. E se mudar o campo, ela começar a se deslocar a barra aqui, né, horizontalmente até um valor aqui, até uma distância tal aqui que o campo já não seja mais o mesmo, né? Digamos que a barra se encontra aqui e o meu campo aqui já mudou, já não é mais 0,5, aí é 0, quanto ele disse? 45. Como é que vai ficar? O que a gente tem que descobrir? A gente vai ter que descobrir a nova corrente que a partir de uma força aplicada, né, oposta de 20 newtons, que vai gerar uma força induzida também de 20 newtons. Qual que é essa corrente, né, que vai ser gerada através dessa barra que está submersa a um fluxo de não mais 0,5 t, agora 0,45 t. Então, a nossa letra B aqui, a gente vai ter que calcular a nossa nova corrente. Também vai ser igual a força aplicada, então vai ser os 20 newtons lá, dividido agora pelo comprimento, que é 0,5, multiplicado pelo 0,45 do novo campo, né, do novo valor do campo. Isso aqui dá quanto? Quanto é que dá isso aí, pessoal? 88,88. 88,88. 89. 88,89 amperes. Então eu vou calcular minha nova tensão induzida. Vai ser igual ao meu VB menos meu IR. Então, como a minha corrente mudou para 88, eu vou ter 120 menos 88,89 vezes os mesmos 0,25. A minha tensão induzida vai ser igual a quanto aqui? 120 menos 88,89 vezes 0,25. 97,78. 97,78. 0,78.
reduzir um pouco isso aqui também agora. Ah, não pegou o cantinho lá. Agora eu calculo a minha nova velocidade, né? De acordo com essa variação. A minha velocidade aqui. É igual a tensão induzida dividido pelo meu BL. Vai ser igual aos 97,78 dividido por 0,45, que é o meu novo campo, né? Vezes o meu comprimento, 0,5. Isso aqui vai dar 434,57 metros por segundo. Então vocês veem que se eu alterar o meu campo, a minha velocidade muda. Ela aumenta. Se for alterado o campo, a velocidade aumenta. Então já é uma maneira de nós controlar, nós responder a letra D, né? Vou botar B aqui. E a letra C, agora suponha que VB seja diminuída para 100 volts, contudo mais permanecendo como na parte B. Qual que é a nova velocidade de regime permanente da barra? Então agora ele não quer mais mudar. Ele não quer mais mudar o campo. Na verdade, o campo mantém diferente, né? 0,45. Ele quer agora, além do campo diferente, ele mudou a tensão da bateria, essa tensão aqui. Qual vai ser novo valor de corrente? Novo valor de velocidade em regime permanente. Então agora eu vou ter uma nova tensão de terminal. Eu vou dizer então que a minha tensão induzida vai mudar, né? A minha corrente permanece a mesma, né? Por causa que a força não mudou. Eu continuo aplicando aquela mesma força, né? A força não mudou, o campo não mudou. Força e campo não mudaram. Eu não coloquei mais carga, não reduzi a carga, eu não coloquei mais campo e nem coloquei menos campo. O campo e a carga é a mesma. Então, o que vai mudar? Só a tensão induzida. Porque eu mudei o valor da tensão de terminal. Então, a minha tensão induzida vai ser igual agora aos 100 volts, menos os 88,89, multiplicado pela minha resistência, vai ser igual, vou achar um novo valor de tensão aqui, 77,78 volts. E com essa nova tensão induzida, eu calculo a minha nova velocidade. Minha V é igual a minha tensão induzida, dividido pelo meu BL, né, novamente. Então eu tenho que 77,78 divide 0,45 vezes 0,5. Isso aqui vai dar uma velocidade nova de 345,68
metros por segundo. Então, se eu mexo na minha tensão de terminal, eu vou mexer também na minha velocidade. Então, da AD, a gente já responde AD, a gente já conseguiu perceber que eu tenho duas maneiras de mexer na minha velocidade. Então, dos resultados das partes B e C, quais são os dois métodos de controlar a velocidade de uma máquina linear ou um motor CC real? Então, a gente já pode responder, né? Que eu posso, letra D, pode-se alterar a velocidade de uma máquina linear CC alterando os valores do campo magnético, alterando o valor do campo magnético e ou alterando o valor da tensão de terminal. Então, pessoal, em máquinas elétricas, normalmente, vocês vão ter esse campo aqui sendo controlado, né? Esse campo aqui é controlado justamente para poder mudar, fazer modificações na velocidade, né? Então, eu tenho a gente vai ver na próxima aula que existe vários tipos de ligação. A gente vai pegar tudo isso aqui, a gente vai colocar numa máquina convencional, rotacional, né, CC, e a gente vai ver através dos circuitos que existe várias maneiras de nós fazer as conexões do motor. Onde uma dessas conexões é ter uma estação de campo independente. Onde eu tenho uma tensão que gera, no caso aqui eu vou ter uma tensão, deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou ter uma fonte, mais e menos. Eu vou ter um enrolamento aqui, uma bobina, que vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético aqui vai ser esse B, aqui, entendeu? Então, na medida que eu aumento a minha tensão aqui de terminal, na medida que eu aumento a minha tensão do campo, meu VC, eu vou estar fazendo o quê? Aumentando, diminuindo, ou intensificando, ou reduzindo o campo magnético. Fazendo isso, eu altero a minha velocidade. Eu também posso estar fazendo alteração na tensão de terminal. Minha tensão de terminal aqui, né? Minha tensão VB. Onde eu alterando essa tensão VB também vai alterar a minha velocidade. Então eu posso realizar um controle de velocidade de duas maneiras. Alterando a intensidade do campo. Daí, dependendo de como for essa excitação do campo, né? Eu posso ter uma fonte, eu posso ter uma estrutura, né, de excitação de campo independente. Nós vamos ver melhor na próxima aula. Ou eu posso ter uma variação na minha tensão de terminal, onde vai incidir diretamente na minha barra aqui, né, que a gente vai ver que se chama armadura ou induzido. Ela vai incidir diretamente essa tensão no meu induzido, na minha barra, e eu vou estar aumentando, diminuindo a velocidade desse motor também. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Senão a gente parte para os slides. Bom, professor, essa parte aí que tu falou que do campo magnético, da intensidade do campo magnético influenciar na velocidade, isso daí tem a ver com por exemplo, o número de polos do estator? De polos do estator. O número de polos do estator, ele cumpre uma função um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente tem motores de 2, 4 polos, né? Isso muda um pouquinho na velocidade também, claro. E também muda um pouquinho fatores, né, de correntes. A gente vai ver isso nas próximas aulas também. O que modifica eu ter mais polos, menos polos? Como é que eu altero a velocidade?
Mas o que implica na velocidade diretamente não é a quantidade de polos, é a intensidade do campo, se ele está mais forte ou mais fraco. Isso altera a velocidade. Agora, se eu vou ter um motor com dois polos norte e dois polos sul, ou se eu vou ter um motor só com um polo norte e um polo sul, aí já são outros aspectos construtivos que a gente vai estar discutindo mais para frente. Até aqui tá tudo certo? Tranquilo. Valeu. Beleza, então vamos lá. Tá, a gente já fez o exercício no caderno. Agora, então, a máquina linear como gerador. Como é que ela funciona? Como gerador, pessoal, vai ter alguns aspectos que vão se alterar aqui, né? Então, uma máquina linear constitui a versão mais simples e mais fácil de entender de uma máquina CC e, contudo, funciona seguindo os mesmos princípios e apresentando o mesmo comportamento dos geradores e motores reais. Agora, então, como gerador, o que é que altera a situação de motor para gerador? O que é um aspecto, digamos, como é que eu posso dizer? Um aspecto fundamental. Seria a conversão da energia mecânica em eletricidade, né? Isto, Pela rotacional gerar um campo e a partir daí diferença potencial exatamente. nos coletores do motor, no caso. Isto aí, Daniel. Quando a gente tinha como motor, a gente tinha um circuito elétrico gerando uma força induzida na barra, né? Eu tinha um circuito elétrico que estava conectado, gerando uma força induzida na barra, e essa barra estava se locomovendo. Aí eu apliquei uma carga no motor, uma carga, uma força reversa na barra, né? A gente calculou aqui como é que se comporta as correntes, as tensões induzidas, né? Explicou por que essa corrente aumenta. Quando eu tenho uma força no eixo, ou uma força contrária à barra aqui, né? Nessa máquina linear CC, configuração de motor. E agora no gerador, eu vou estar aplicando uma força no mesmo sentido da velocidade. Então a barra está se locomovendo para a direita aqui, né? Dado uma corrente aqui, e eu vou estar aplicando uma força no mesmo sentido. Então, uma força FAP é aplicada no sentido do movimento. A força líquida Flick atua no mesmo sentido desse movimento. A aceleração, que é igual a força líquida dividido pela massa ali, é positiva. De modo que a velocidade da barra aumenta. Então eu vou estar aplicando uma força para a barra se deslocar para a direita, não é mais uma força induzida. É uma força aplicada. Eu estou aplicando uma força no eixo. Eu estou aplicando uma força na barra. Vou sempre tentar linkar com o motor para você já tentar fazer o link aí, porque a gente vai partir daqui para uma máquina rotacional. Eu estou aplicando essa força no eixo e isso já não é feito também. Eu estou fazendo a locomoção e a partir do momento que eu locomovo a barra, essa barra também vai induzir uma tensão, também vai surgir uma tensão induzida, porque a tensão induzida ela é única e exclusivamente relacionada pela velocidade e campo. Então eu estou mexendo numa barra onde tem uma velocidade, essa barra que eu estou mexendo, e tem um campo magnético naquela barra, onde essa barra está imersa, né? Então eu vou estar criando uma tensão induzida a partir do movimento aqui com a mão ou né, uma carga não quero que vocês misturem com o motor, uma força sendo gerada, né, forçando um torque no motor. Então a minha força, uma força FAP aplicada no sentido do movimento, tá? A tensão induzida ela vai ser igual à velocidade, então ela vai começar a aumentar essa tensão induzida à medida que eu vou aplicando essa força, né? A tensão induzida vai aumentar. Aumentando a minha tensão induzida, o que aumenta? A minha corrente. Né? Então a minha corrente também aumenta.
e a força induzida vai aumentar. Então, eu vou ter uma força induzida que vai aumentar até que ponto? Até que a força induzida seja igual à força da carga. Então, a força induzida vai ser igual à força da carga com uma velocidade V maior. Então, eu vou ter uma corrente que está sendo gerada no sentido oposto agora. Em virtude que eu estou aplicando uma força, né? E a tensão induzida está sendo gerada no sentido contrário ao movimento. Então, pela regra da mão direita, aqui é a regra de Fleming da mão direita. Antes eu tinha a regra de Fleming da mão esquerda, que era para motor. Agora eu tenho a regra de Fleming da mão direita para motor, para gerador, desculpa. Então, ali fazendo aquele mesmo esquema ali, só que com a mão direita, agora apontando o indicador para a tela e colocando o dedo indicador para baixo, eu vou ter que o sentido da corrente convencional, né, antes de eu aplicar essa força, o sentido da corrente está assim, né? Esse é o sentido da corrente. No momento que eu aplico essa força, eu vou ter um sentido contrário, eu vou ter uma oposição a essa variação. E essa oposição a essa variação vai gerar uma força induzida para o outro lado. Essa força induzida para o outro lado vai ser tal até que vai aumentar, né? Até o ponto que ela se iguale à força que tu está aplicando. Só que com uma velocidade V maior, né? Porque como eu estou aplicando uma força ali, né? No mesmo sentido do movimento inicial, e essa força induzida vai tentar se frear, né? Ela vai tentar frear. Então, uma quantidade de potência mecânica igual a F induzida vezes V, agora convertida em potência elétrica. Então, eu tenho uma corrente aqui. Essa corrente aqui, ela está sendo gerada pelo movimento mecânico agora. Que eu estou proporcionando, né? Que essa força aplicada tá gerando aqui, né? Um movimento mecânico que agora é convertido em um movimento elétrico. Isso aqui parte do princípio da lei de Lenz, né? Então eu vou ter uma corrente aqui agora que vai estar entrando na bateria, ou seja, agora a bateria não mais está fornecendo corrente elétrica para o sistema, o qual estava como motor exercendo um conjugado. Agora eu tenho uma corrente que está entrando, ou seja, essa bateria está sendo carregada. Essa bateria que está sendo carregada pela essa força aplicada no eixo. Esse torque que eu estou gerando no eixo do motor. Está gerando uma força contrária. Então, a força induzida é sempre uma força contrária. Sempre uma força contrária ao movimento. Sempre uma força contrária à força. Deu para entender isso aqui, pessoal? Isso aqui é o princípio básico aí de motor, de gerador. O senhor pode abrir a câmera rapidinho para mostrar como é que fica a regra na mão? Tá, posso sim. A regra da mão direita agora, aí vocês pegam a mão direita de vocês, apontam para a tela, colocam o dedo médio para baixo e o polegar vai indicar o sentido da força induzida. Aqui a gente está supondo que a corrente ela está no sentido de baixo para cima, né? Ou seja, o sentido convencional da corrente seria este. O sentido convencional seria de baixo para cima. Mas como eu estou aplicando uma força no sentido do movimento, não mais contra, como era no caso do motor, quando eu tinha uma carga, agora no sentido do movimento, estou aplicando uma força extra no sentido do movimento, gera-se uma corrente induzida contrária, que gera uma força induzida também contrária. Essa força induzida contrária freia o motor, freia o sistema, no caso, desculpa, freia o sistema, e esse frear aí pode ser visto como uma corrente contrária. Então vocês vão estar fazendo esse tipo de movimento agora, né? Com a mão direita de vocês, só não vamos perder aí, que aparece para vocês como sendo a minha mão esquerda, mas é a mão direita, tá? Então, ficou claro, pessoal? Conseguiram fazer aí também? Sim, sim.
Sim, professor. Então agora vocês vão ter uma força geradora, né? Assim que é o princípio do gerador. Então quanto mais força é aplicado no eixo, quanto mais força eu aplico aqui, né? A força no sentido do movimento, maior vai ser essa corrente contrária aqui, né? E essa corrente aqui é a corrente que chega na casa de vocês. Claro que eu estou ainda me passando aqui, estou falando coisas de máquinas de corrente alternada, né? Só que pensem que eu posso controlar essa corrente aqui, ó, aumentando e diminuindo essa resistência aqui. E o que é essa resistência aqui? Essa resistência aqui é a soma de todas as casas da cidade, por exemplo, ou do país. Seja quantas residências essa usina aqui tá abastecendo. Então, quanto mais cargas tem, ou quanto mais unidades consumidoras, digamos que isso aqui seja a casa de vocês, né? Cada ponto aqui seja uma carga, seja uma casa. Então, quanto mais em paralelo aqui eu tenho, quanto mais resistências aqui entrando em paralelo, né? Que a nossa casa pode ser vista como uma resistência. Quanto mais resistência em paralelo eu tenho aqui, menor vai ser minha resistência total. Concordam comigo? Quanto menor vai ser minha resistência total, maior vai ser a corrente aqui. E vocês entendem que se eu aumentar essa corrente aqui que está injetando aqui no sistema, né? Se eu aumentar essa corrente aqui, reduzindo esse resistor, eu vou estar forçando. Eu vou estar criando uma força induzida agora maior que a força aplicada. Então a água vai ter que fazer mais força, digamos, uma hidrelétrica, vai ter que fazer mais força para locomover essa barra para cá. Vocês entenderam como tudo está interligado? Tudo tem a ver com tudo. Desculpa o palavreado, mas é bem isso mesmo. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Ok, professor. Minha parte. Então vamos continuar. Então a gente chega, depois dessa explicação aí dos conceitos, né, das máquinas, na máquina CC. Então a máquina CC rotativa, então ela é imersa aqui, o nosso exemplo aqui, ó, o exemplo mais simples de máquina rotativa CC, consiste em uma única espira de fio girando em torno de um eixo fixo. A parte rotativa desta máquina é denominada rotor. Então essa parte que gira aqui, né, é chamada de rotor. E a parte estacionária é denominada estator. Então toda essa parte aqui, todo esse bloco aqui, isso aqui é rotor. É estator, desculpa. O campo magnético da máquina é alimentado pelos polos norte e sul. Então, aquele B que nós tinha lá na máquina linear é o B que sai, né? É de cima aqui, né? Cima natural aqui, onde eu tenho meu polo norte aqui e meu polo sul aqui. Então, as minhas linhas aqui do B vão estar passando assim, né? Tá passando assim, né? Todas as linhas para cá. Do norte para o sul. As linhas. E eu vou ter, então, um torque, né? Vou ter um valor ali de força ali, né? De um lado da espira para cima, do outro lado para baixo. Também seguindo a regra de Fleming, né? Depende se é motor ou gerador. Aqui, considerando um motor, vai ter uma força para cima, quando ela gira, né? No sentido horário. E do lado direito da espira, né? Desse lado aqui da espira, eu vou ter uma força para baixo. Por que eu vou ter essas forças? Por quê? Ó, a minha tensão induzida, BA, é igual a minha velocidade vezes o meu produto vetorial com o meu B vezes o meu comprimento. Comprimento do quê? Comprimento, essa distância aqui. Essa distância aqui. Né? Essa distância aqui é o meu L.
E eu só vou ter tensão induzida nas... Só vou ter tensão induzida nas regiões, nos comprimentos da espira que estão recebendo o fluxo perpendicularmente. Aqui, vocês concordam que o fluxo saindo do norte e indo para o sul, eu vou ter sempre que o fio, essa parte do fio aqui, ele vai estar sempre recebendo o campo magnético de maneira perpendicular, não é mesmo? E nessa parte aqui, no caso, né, essa parte aqui e essa parte aqui da espira, essas partes aqui, eles vão estar recebendo o fluxo paralelo. Então o fluxo não vai incidir na espira. Então eu só vou ter tensão induzida, né, nos trechos BA e nos trechos DC. Então eu vou ter aqui que a minha tensão induzida total é igual a 2 VBL, V velocidade, B campo, L comprimento, debaixo das faces dos polos. E 0 além das bordas dos polos. Além das bordas quer dizer aqui, né? Aqui e aqui. Essa parte aqui é 0 a tensão induzida, 0 a tensão induzida. E o conjugado? E o torque? Onde é que eu vou ter torque? Eu só vou ter torque aonde tem tensão induzida. Então, o conjugado, né, pessoal? A abordagem a ser adotada para determinar o conjugado sobre a espira é a de examinar o segmento de cada vez. E depois somar os efeitos de todos os segmentos individuais. A força que atua sobre um dado segmento da espira é dada por F igual a ILB. E o conjugado sobre o segmento é dado por torque, no caso, tal, igual a R vezes seno do ângulo. Então, o meu torque vai ser igual aos trechos onde eu tenho tensão induzida. E também vai ser multiplicado por 2, né? 2RI LB. Por que ILB? Porque ILB é a força. E 2R é a da fórmula do torque, né? Aqui eu tenho já o princípio de uma máquina, né? Essa espira vai girar. Como é que ela vai ficar girando aqui infinitamente? Alguém saberia me dizer? Daniel? Porque ela vai ter uma circulação de corrente entre elas, vai estar fazendo uma diferença de... Está sendo aplicado pelos coletores ali uma diferença de potencial, né? Exatamente. Eu vou ter aqui no meu coletor, no meu comutador, né? Comutador, desculpa. O que é o comutador? Ele é um dispositivo que, quando eu aplico uma tensão nele, ele passa essa tensão para a espira. A espira, então, vai gerar uma força desse lado aqui para cima, né? Vou ter uma força aqui para cima, do lado esquerdo, e uma força aqui para baixo. Então, isso aqui vai girar, né? Vai fazer um movimento circular. Quando isso aqui girar, esse comutador aqui, ele vai chegar a um ponto onde ele vai inverter. Aonde estava sendo aplicado o positivo, isso aqui vai girar até encostar nessa parte aqui. Então, ele vai começar a girar. E aonde estava sendo passado... Aonde estava sendo conectado no polo positivo da fonte, vai ficar conectado no polo negativo. Entendeu? Isso aqui a gente vai ver com mais calma. Quero ver se na aula que vem eu trago uma simulação para vocês verem isso aqui. E a escova nada mais é que um dispositivozinho que fica encostado no comutador, por causa que o comutador gira. Ele gira junto com a espira. O comutador está encostado na espira. Ele está fixo na espira e fica girando. E as escovas, elas ficam encostadas no comutador, né? E ela é feita de um material assim que não dê tanto atrito, porque isso ele vai estar em contato, né? Para ter a tensão aplicada nos terminais.
mas de uma certa maneira que esse contato seja móvel, né? Porque vai estar girando, então tem que ser um contato que vai ser móvel, que vai gerar um atrito ali. Então esse material ele é tal que gera pouco atrito, né? E vai ter um desgaste ali, claro, com o tempo vai ter um desgaste desse material, mas as escovas têm um dispositivo, né, que tipo uma mola, que à medida que vai desgastando, ela vai aproximando o material, né, cada vez mais. E claro que chegou um ponto, né, quando começa a dar faiscamento, né, alguns efeitos que a gente vai ver mais para frente, que eu já estou adiantando aqui, que quando está muito gasto as escovas, vai se gerar um faiscamento. Esse faiscamento nada mais é que esse material que já se desfez ali, né? Que ele já ficou em pó, né? Em pequenos fragmentos. E chega um ponto que o contato já não é mais tão perfeito com o comutador e por isso que gera o faiscamento. Uma furadeira gera faiscamento, né? Como exemplo, em virtude do contato entre a escova e o comutador. Posso passar aqui, pessoal? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Comentar? Tranquilo. Então aqui a gente vai para os aspectos construtivos da máquina. Então o motor, ele vai ter o campo magnético dele é artificial, né? No caso, nesse exemplo, né? Eu posso ter também campos, excitação de campo produzida, gerada por ímãs permanentes, que é uma classe de motores, a gente vai ver também. Mas nesse exemplo aqui eu tenho o campo sendo gerado por um enrolamento, né? Tem um enrolamento aqui, uma espira, que gera um campo fixo, né? E aqui dentro eu tenho o meu rotor. Só que ao invés de eu ter uma espira, eu tenho N espiras, que formam o meu rotor. E o meu rotor e o meu estator, ele não é só composto pelas espiras, ele é composto por um material ferromagnético, né? Que, nesse caso aqui, ele tem esse formato aqui. Essa sapata polar aqui é todo um formato, uma geometria que facilita esse campo magnético fazer a interação, porque se trata de uma máquina que gira, né? Então, as relações ali, os efeitos são giratórios. Então, se faz um projeto, um desenho, de tal maneira que não se crie tanta relutância às linhas de fluxo, né? Se cria um caminho mais, digamos, suave para as linhas de fluxo que vão partir do estator até o induzido, que é o rotor. O comutador, então, ele fica aqui no rotor, né? Ele fica fixo no rotor. E as minhas escovas, então, elas ficam, né, raspando, né? Ficam em contato ali, ficam gerando um atrito ali, né? No comutador. Eu tenho minha carcaça aqui, né? Eu tenho meu enrolamento do interpolo, a gente vai ver também o que é esse enrolamento de interpolo aqui. O núcleo da armadura, isso aqui é um material ferromagnético, isso aqui. Espaço aqui é um material ferromagnético que intensifica a indução também no rotor, né? Então essa união de material ferromagnético com as bobinas, ele é tanto no estator quanto no rotor. Então vai ter essa união. Aqui eu tenho os enrolamentos polares, né? Também chamado de enrolamentos polares, porque gera o polo. Aqui eu tenho uma máquina de 2 polos, né? De um polo, né? Um polo norte, polo sul aqui. Então aqui eu já tenho mais ou menos uma concepção construtiva de uma máquina CC. E aqui em vista explodida, eu tenho então a minha tampa traseira do motor. Eu tenho as minhas escovas, né? Como eu comentei, é um dispositivo que ele fica em contato, mas ela não é fixa, né? No computador. Fica em contato e à medida que esse material aqui vai desgastando o tempo, né? Porque está gerando um atrito aqui, né? Essa molinha aqui vai empurrando a escovinha, né? Para sempre ter o contato ali, né? Sempre ter um contato com uma certa pressão no computador. Então aqui eu tenho a porta-escova, a minha armadura, né?
A minha armadura ela é composta de fio enrolados, que é uma bobina enrolada, né? Que é N fios enrolados aqui. N fios enrolados. Na carcaça, junto com o estator, como é que eu tenho? Eu tenho a bobina enrolada também, isso aqui é uma bobina enrolada. Bobina de campo enrolada. Toda enrolada e ela fica encaixada, né, na sapata, na peça polar, né? Na sapata polar aqui, nessa peça polar aqui, né? Que a gente olhou. Alguém pode me dizer por que ela é laminada, tirando o Daniel? Por que isso aqui é laminado mesmo? Eu comentei na última aula. Quem é que lembra aí? Pelo mesmo princípio lá do transformador, para evitar as correntes parasitas. Exatamente. Para evitar corrente parasita e esterese de fluxo magnético. Por isso que eu tenho essas chapas todas isoladas aqui que eu comentei na última aula. Então, vocês podem ver pelo aspecto construtivo que a máquina se faz, as máquinas, né, rotativas fazem uso desse princípio, né, e tentam reduzir ao máximo as perdas. Então, por isso que eu tenho essas lâminas aí nas sapatas ferromagnéticas, na peça polar ferromagnética. Então, vamos tentar conceituar um pouquinho. Então, em um motor, a armadura recebe a corrente proveniente de uma fonte elétrica externa. Então, a armadura recebe a corrente proveniente de uma fonte elétrica externa. Isto faz a armadura girar em um gerador. A armadura gira por efeito de uma força mecânica externa. Então, aqui, ó. Esse enrolamento aqui, ele recebe uma corrente tal que vem de um terminal externo. Então, ele é conectado a esse terminal externo através das escovas. Então, aqui eu tenho uma fonte aqui. Uma mais e menos aqui, ó. Conectado nas escovas. Tá? As escovas, em contato com o comutador, passam energia, né, para esse enrolamento, que é um enrolamento, né? Nada mais é que um enrolamento, tá? E cada parte do enrolamento aqui, né, é um lado do comutador. Uma escova fica encostando num lado do enrolamento e outra escova no outro lado. E em um gerador, a armadura gira por efeito de uma força mecânica externa. Então, em um gerador, quando a máquina está operando como gerador, a armadura gira por efeito de uma força mecânica externa. A tensão gerada na armadura é então ligada a um circuito externo. Então, é o processo inverso. Em resumo, a armadura do motor recebe a corrente de um circuito externo, a fonte de alimentação, e a armadura do gerador libera corrente para um circuito externo, a carga, e como a armadura gira, ela é também chamada de rotor. Então a armadura também é mais comumente conhecida como rotor. O núcleo da armadura é construído de camadas laminadas de aço, provendo uma faixa de baixa relutância magnética entre os polos. As lâminas servem para reduzir as correntes parasitas no núcleo, e o aço usado é de qualidade destinada a produzir uma baixa perda por esterese. Então eu tenho ali reduzir as correntes parasitas, né? Reduzir também o material também ajuda a reduzir as perdas por esterese. O núcleo contém ranhuras axiais na sua periferia para a colocação do enrolamento da armadura, constituindo de bobinas isoladas entre si e do núcleo da armadura, colocando nas ranhuras e eletricamente ligados ao comutador. Então, as ranhuras do rotor, elas não dá para ver aqui, né? Mas ele tem ranhuras, onde nessas ranhuras é colocado o enrolamento. Todo esse enrolamento aqui fica dentro da ranhura. Acho
Aqui dá para ver melhor. Aqui, ó. Ó, essas ranhuras aqui, ó, é onde fica os enrolamentos. Claro que aqui simplificado, tem só 4 fios por ranhura, não é o que acontece na prática, né? Só uma ilustração. Aqui já é bem mais perto do que acontece na prática, né? Já é um desenho mais real, onde eu tenho N fios aqui, bem mais fios. E o comutador, vamos tentar conceituar o comutador. Uma máquina CC tem um comutador para converter a corrente alternada, induzida, que passa pela sua armadura em corrente contínua, liberada através de seus terminais, no caso do gerador. O comutador é constituído por segmentos de cobre, com um par de segmentos para cada enrolamento da armadura. Então, para cada par do comutador existe uma conexão com enrolamentos da armadura. Então, num comutador de só uma espira, eu vou ter a espira assim, né? E aqui é minha escova. E aqui é minha outra escova. Só que num comutador de N espiras, eu tenho que isso aqui não é tão grande assim, né? Eu tenho que ele é todo assim, ó. Ele é cheio de... Ele é assim, ó, o computador. Na prática. E para cada par, né? O que tá falando? Cada par é uma espira ou um segmento de espira. Então, né? Com um par de segmentos para cada enrolamento. Então, cada par aqui tem um enrolamento. Cada par aqui vai para... sei lá quantas espiras aqui, né? Aqui daí dá várias voltas aqui, né? Depois vem para cá, para outro ponto aqui, né? Para intensificar. A gente viu que uma bobina ela intensifica o campo, né? Então, se tem vários enrolamentos aqui, para justamente dar essa intensificada. E as escovas, né? Tá, e o que mais aqui que ele comentou? Os segmentos são montados em torno do eixo da armadura e são isolados do eixo e do ferro da armadura. No estator da máquina são montadas 2 escovas fixas que permitem contato com os segmentos opostos do computador. E as escovas, então, né, que a gente já comentou, são conectores de grafita fixos montados sobre molas que permitem que eles deslizem ou escovem sobre o computador no eixo da armadura. Assim, as escovas servem de contato entre os enrolamentos da armadura e a carga externa, no caso do gerador. As escovas estão sempre instantaneamente conectadas a um segmento do computador e em contato com uma bobina localizada na zona interpolar. Então, né, cada segmento aqui, na prática, não tem só um par de computador, né? Não tem só um polo norte e um polo sul, né? Eu tenho N espiras, eu tenho N enrolamentos para cada par do computador. E os enrolamento de campo, então, este eletroímã produz o fluxo interceptado pela armadura. Em um motor, a corrente para o campo é fornecida pela mesma fonte que alimenta a armadura. Em um gerador, a fonte de corrente de campo pode ser uma fonte separada, chamada de excitador, ou proveniente da própria armadura. Então, quando eu tenho como motor, minha tensão do campo e a tensão da armadura é a mesma, como motor. Como gerador, a minha tensão de campo é uma fonte externa, é um excitador, e os terminais da minha armadura não vão ter mais uma tensão aplicada. Bem pelo contrário, ele vai gerar uma tensão, vai gerar uma corrente, onde esses terminais vão estar conectados a uma residência, vão estar conectados a uma carga em si, né? Aí, em cima disso aí, a gente tem as perdas, né, pessoal? Umas perdas aí. Perdas elétricas. Perdas no enrolamento da armadura. Então, eu vou ter perdas no enrolamento da armadura. Perdas nos enrolamentos de campo. RFF, né? Aí, na próxima aula, a gente vai ver campo derivação,
campo em série. A gente tem as perdas rotacionais, perdas mecânicas, perdas por atrito, atrito nos rolamentos mancais, atrito nas escovas, atrito com o ar, ventilação, perdas no núcleo ou no ferro, perdas por corrente parasita e perdas por estresse. Então a gente vai ter todas essas perdas aqui que a gente vai ter que considerar nos cálculos, que são inerentes às características de construção das máquinas CC. Alguém que ficou com alguma dúvida, quer que eu dê mais uma revisada, quer contribuir, quer fazer um comentário? Tudo ok, pessoal? Ok, professor. Então eu vou encerrar a aula de hoje. Amanhã a gente continua. Vamos amanhã ver circuitos de máquina CC. Vamos conceituar um pouquinho mais. Vamos ver tipos de estação, tipos de conexão para a estação de campo. Tem bastante conteúdo. Essa disciplina aqui ela é 75 horas, né? É bem grande. Então amanhã a gente continua, pessoal. Boa tarde a todos. Vou encerrar a aula de hoje. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor.